Vamos falar um pouquinho sobre o contrato social, que é um momento marcante na filosofia política e no surgimento dos autores contratualistas, sendo os principais Thomas Robbins, John Locke e Rousseau. Se dedicaram a pensar sobre o estado principal, sobre a necessidade de existir um estado, ou seja, o que fez pessoas sentirem a necessidade de um determinado momento viver em um local ou nação onde existisse o estado. E para entender essa necessidade do estado, esses filósofos começaram refletindo sobre o estado de natureza, que era o momento em que os indivíduos viviam sem a presença do estado. Eles refletiam sobre como as pessoas viviam quando não tinham nenhum tipo de ordem legal ou jurídica, ressaltando que essa ideia de estado de natureza não se refere ao momento histórico, mas sim uma tentativa de imaginar como seria esse período pré-social dos seres humanos. Contratualismo. Bom, basicamente, o contratualismo é a necessidade de explicar o fato dos seres humanos terem se organizado em torno de uma sociedade que é regida por leis, as quais são criadas pelo Estado. Então, como seria o comportamento desses indivíduos dentro de um grupo social, de uma sociedade que tem leis? Para Robbins, o homem no seu estado de natureza é cruel, mau e egoísta. E devido a isso, o estado de natureza seria um estado de guerra, conflito e etc. Então, estado de natureza não era algo agradável, o bom de se viver, pois as pessoas tinham uma péssima qualidade de vida e cheia de conflitos e guerras constantes diante dessa situação desfavorável. Assim como as pessoas começaram a refletir que era melhor viver sobre um governo sendo dominado por alguém, pois não queriam continuar tendo essa vida tão complicada e assim se organizaram e se estruturaram, aceitando abrir mão de suas liberdades em troca de segurança, e essa segurança só poderia ser obtida a partir de um governo absolutista, onde todo o poder ficaria nas mãos de um indivíduo que teria a obrigação de gerar segurança e proteção. Com isso, podemos perceber que em um discurso de Robin é um discurso que é obediente, onde ele compreende que impondo essa força é possível acabar com o conflito e trazer a ordem e a paz, e outra visão sobre o estado de natureza e sobre essa nossa nação de contrato social. Locke acreditava que o ser humano possui naturalmente direitos naturais, ou seja, coisas que já nascem com ele e são intrínsecas ao indivíduo, que todo mundo tem e é só por nascer. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito da propriedade e etc. Então, para Locke, no estado de natureza, os seres humanos já possuíam esses direitos e foi isso que as pessoas se organizaram em um estado e fazem um contrato social para proteger esses direitos que elas naturalmente já possuem. Portanto, todos nascem iguais. Perante a lei, a única função do Estado seria de proteger. Perceba que Locke traz uma concepção mais horizontal, onde todos nós somos iguais, enquanto Robbins traz uma concepção mais vertical, em que exige uma concentração de poder em uma só pessoa. Ou seja, um grupo de pessoas defende uma sociedade mais autoritária e funcionava pela obediência. E Locke traz uma ideia de sociedade onde o indivíduo é mais autônomo justamente porque ele possui sua própria liberdade. O Rousseau, ele acreditava que o ser humano, no seu estado de natureza, ele não era mau, assim como afirmava o Hobbes. Para ele, o homem nascia bom, mas a sociedade o rompia. Então, ele acredita que o homem, no seu estado natural, é bom, ele vive em harmonia
e tem uma certa compaixão. Porém, vai acontecer alguma coisa que acaba com esse processo, sendo ele, como por exemplo, a propriedade privada. Surgindo essa ideia de propriedade privada, alguns indivíduos começam a possuir bens e outros não possuem. E isso gera um aumento de desigualdade na sociedade. Então, para Rousseau, o contrato social surge como uma forma de tentar combater essas desigualdades que faziam o ser humano saírem dos seus estados de natureza. Então, vai surgir o Estado, pela vontade do povo, chamada de vontade geral, e que vai ser fundamental para poder compreender a democracia. Então, ele cria a ideia da democracia, onde o cidadão ele é responsável por suas ações e pela construção das leis ou da justiça dentro de uma sociedade. Esse quadro nos mostra de forma resumida as principais diferenças entre esses três filósofos, Hobbes, Locke e Rousseau. Começando por Hobbes, a sua base metodológica é absolutista. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é mau e egoísta. Para ele, o objetivo da criação do Estado era preservar a vida. E uma citação famosa do Hobbes é que o homem é o lobo do homem. Já sobre Locke, a sua base metodológica é liberal. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom e só faz guerra para proteger a propriedade. O objetivo da criação do Estado, segundo Locke, era para preservar a propriedade, mediar conflitos e garantir os direitos naturais. E uma citação famosa de Locke é que onde não há lei, não há liberdade. Já sobre Rousseau, a sua base metodológica é democrata. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom, mas é rompido pela propriedade privada, o que acaba gerando guerras. Para ele, o objetivo da criação do Estado é preservar a liberdade civil e representar a vontade geral. E uma citação famosa do Rousseau é onde ele fala que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna miserável esse indivíduo.